Bom dia, pessoal! Nós vamos estar dando início agora à nossa primeira aula online e o assunto de hoje vai ser Teorema de Tales. Nas aulas anteriores, lá na escola, nós chegamos a ver semelhança de figuras, tá? Eu mostrei para vocês semelhança de figuras para justamente chegar a Teorema de Tales. Porque lá em semelhanças de figuras, a gente trabalha com razão entre lados semelhantes, tá? Aqui nós também vamos trabalhar com razão, porém razão entre segmentos. Nós também já vimos o que são segmentos lá nas outras aulas, né? Nas nossas primeiras aulas. Segmento é um pedaço da reta que tem início e tem fim, ou seja, ele é limitado dos dois lados. Então, com esses dois conceitos, né, de razão, que a gente lembra que é divisão, um número dividido por outro, e lembrando que é um segmento, que é um pedaço de reta limitado dos dois lados, a gente vai dar início ao nosso conteúdo, que é Teorema de Tales. Vamos lá, o Teorema de Tales pode ser determinado pela seguinte lei de correspondência. Um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Primeiro, o que seriam retas paralelas? Nesse exemplo aí que a gente tem abaixo, as retas paralelas são as retas que estão na horizontal, tá? Retas paralelas são retas que nunca se encontram. Por mais, como vocês sabem, as retas são infinitas. Por mais que elas cresçam aí para a direita e para a esquerda, a primeira reta nunca vai se encontrar com a segunda nem com a terceira. Reparem aí que nós temos três retas paralelas. E o que seriam essas retas transversais? São essas retas que cortam as retas paralelas. Eu tenho duas retas transversais aí, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. A do lado esquerdo, eu tenho aí sobre ela marcada 3 pontos, ponto A, ponto B e ponto C. E do lado direito, eu tenho também 3 pontos marcados, A', B' e C'. Para compreender o Teorema de Tales, a gente tem que observar bem essa figura. O que a definição diz para gente? Que um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Reparem aí, por favor, do lado esquerdo, o ponto A e o ponto B. Quando eu corto essa reta transversal aí no ponto A e ponto B, eu formo o segmento AB. Se eu olhar o ponto B e o ponto C, forma outro segmento de reta, ou seja, limitado em B e limitado em C. Eu posso dizer que AB, que é o primeiro segmento, está para BC, ou seja, eu formo uma razão. Eu posso dividir esse pedacinho AB pelo pedacinho BC. Assim como, que é a mesma coisa de igual, eu posso dizer que o A', B' forma um segmento e o B', C' forma outro segmento. E eu posso dividi-los também. A', B' dividido por B', C'. Ou seja, eu chego aí a uma proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. Eu tenho a razão de AB, que está para BC, e tenho a razão de A', B', que está para B', C'. Vocês vão entender isso no exemplo que eu vou colocar agora no próximo slide. Considerando que as retas R e ST são paralelas, aplique o teorema de Tales para determinar o valor de x. Eu tenho aí, também 3 retas que são paralelas, ou seja, estão na horizontal. A gente chamou de R e ST. E eu tenho, cortando essas 3 retas, 2 transversais. A do lado esquerdo, que tem um segmento que mede x e um segmento que mede 39.
E do lado direito, eu tenho um segmento que mede 24 e um segmento que mede 36. Como eu falei para vocês, no Teorema de Tales, os segmentos, eles formam uma proporção. O objetivo do Teorema de Tales é sempre descobrir o valor de um termo desconhecido, o valor de um segmento desconhecido. No caso aí, é o segmento x. Então, eu posso colocar aí para vocês, em forma de razão, que x está sobre 39, está para 39, ou seja, x sobre 39. Assim como, lá do lado direito, 24 divide 36, ou seja, 24 está para 36. Eu formei aí uma proporção que diz que x está para 39, assim como 24 está para 36. Para estar resolvendo essa proporção, basta a gente fazer o produto dos meios pelos extremos, ou a multiplicação cruzada. 36 vezes x igual a 24 vezes 39. 36 vezes x dá 36x. 24 vezes 39 dá 936. A gente formou aí com essa proporção, pessoal, uma equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, como que a gente resolve? Tudo que tem letra no primeiro membro, tudo que não tem no segundo. Quando eu resolvi as multiplicações, eu fiquei com 36x no primeiro membro e 936 no segundo. Esse 36, ele está multiplicando com x, logo ele vai passar para o segundo membro com a operação contrária à multiplicação, que é a divisão. 936 dividido por 36, eu achei como resultado 26. Logo, o meu segmento, que até então tinha o valor desconhecido, x, ele mede exatamente 26. Tá, pessoal? O objetivo do Teorema de Tales é descobrir o tamanho de um segmento desconhecido. Vocês poderiam ter montado também essa proporção de forma diferente. Vocês vão ver alguns exemplos disso no decorrer dos exercícios. Se vocês quisessem, vocês poderiam ter montado a proporção da seguinte maneira. O x está para 24, ou seja, o segmento da esquerda está para o segmento da direita, na mesma direção. X está para 24. Assim como, sinal de igual, o segmento da esquerda, 39, está para o segmento da direita, que é 36. Aí ficaria x sobre 24 igual a 39 sobre 36. Fariam também o produto dos meios pelos extremos. Vocês iriam chegar ao mesmo resultado, 26. O que vocês nunca podem fazer? Mudar a ordem. Na resolução desse exemplo, nós pegamos o segmento x e colocamos sobre o 39, ou seja, o segmento de cima sobre o segmento de baixo. Igualamos ao lado direito, segmento de cima, 24, sobre o segmento de baixo, que é 36. Reparem que eu peguei, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, o de cima e depois o de baixo. O que vocês não podem fazer em hipótese nenhuma? Pegar, colocar x sobre 39 e do outro lado do igual pegar 36 sobre 24. Por quê? Eu peguei o de cima com o de baixo do lado esquerdo. Do lado direito, eu peguei o de baixo sobre o de cima. Eu inverti. E a gente não pode fazer isso. Se eu pego o primeiro de cima do lado esquerdo, eu tenho que pegar primeiro de cima do lado direito. No exemplo que eu dei, não coloquei aí. Eu peguei o primeiro de cima, que é o x do lado esquerdo, com o primeiro de cima do lado direito, que foi o 24. Aí ficou x sobre 24. Depois eu peguei o do lado esquerdo, 39, e coloquei sobre o do lado direito, que é o 36. Ficou 39 sobre 36. Eu não poderia fazer o seguinte, x dividido por 24, 36 dividido por 39.
Porque se eu comecei do lado esquerdo na primeira razão, eu tenho que começar do lado esquerdo na segunda razão. Eu não posso começar do lado direito. A gente não pode inverter essa ordem, tá, pessoal? Ou é o de cima pelo de baixo do lado esquerdo e o de cima pelo de baixo do lado direito, ou é o de cima do lado esquerdo com o de cima do lado direito e o de cima do lado de baixo do lado esquerdo com o de baixo do lado direito. Em hipótese nenhuma a gente pode inverter essa ordem, tá? Tem que sempre pegar na mesma direção. O segundo exemplo, vocês vão ver que vai trabalhar dessa forma que eu falei com vocês. Não de cima sobre o de baixo, mas lado direito sobre o lado esquerdo, lado direito sobre o lado esquerdo. Vamos para o exemplo 2. Na planta abaixo, as ruas A e B intersectam 4 segmentos paralelos, formando 3 quadras de um bairro. Determina as medidas de x e de y. No caso aí, as minhas retas paralelas não estão na horizontal, elas estão na vertical, estão em pés. E as transversais são as ruas A e B, são as retas que cortam as retas paralelas. Na hora, aí eu tenho segmento, ó, olhando a rua B, eu tenho um segmento que mede x, tenho um segmento que mede 28, tenho um segmento que mede y. Na rua A, eu tenho um segmento que mede 15, um segmento que mede 20 e um segmento que mede 25. Eu quero descobrir o valor das incógnitas, x e y. Eu tenho que descobrir primeiro o valor de uma, para depois descobrir o valor da outra. Eu poderia, por exemplo, pegar rua B. X está para 28, que é o primeiro segmento, está para o segundo, assim como na rua A, 15 está para 20. Mas vocês vão ver na resolução que a gente fez ao contrário. A gente vai pegar o segmento da rua B, X, que é o primeiro, e está sobre o primeiro segmento da rua A, que é o 15. Assim como o segundo segmento da rua B está para o segundo segmento da rua A, que é 28 está para 20. Vamos olhar a resolução. Ó, x está para 15, assim como 28 está para 20. Vamos voltar à figura. Ó, primeiro segmento da rua B está para o primeiro segmento da rua A. Segundo segmento da rua B está para o segundo segmento da rua A. Como está aí na proporção. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, eu tenho x vezes 20, ou 20 vezes x, igual a 28 vezes 15. 20 vezes x é 20x. 28 vezes 15, 420. Esse 20, que está multiplicando com x, passa para o segundo membro dividindo. 420 dividido por 20, igual a 21. Logo, o segmento desconhecido lá na rua B, que é o x, mede 21 metros, tá? Agora a gente precisa descobrir o valor do segmento y. O que o exemplo fez? Já não trabalhou mais com segmento de cima com segmento de baixo, segmento da rua B com segmento da rua A. Trabalhou com segundo segmento da rua B, terceiro segmento da rua B. Segundo segmento da rua A com o terceiro segmento da rua A. Ou seja, 28 está para Y, assim como 20 está para 25. Vamos lá no slide. Ó, 28 está para Y. Vou voltar. 28 está para Y. Estou trabalhando só com a rua B. Assim como 20 está para 25. Ó, 20 está para 25. Tatiana poderia colocar 25 está para 20? Não. Por quê? Se eu peguei o segundo segmento da rua B sobre o terceiro, eu tenho que pegar o segundo segmento da rua A sobre o terceiro também. Não posso mudar essa ordem, tá?
Então, vamos lá. 28 está para y, assim como 20 está para 25, fazendo o produto dos meios pelos extremos. 20 vezes y, 20y. 28 vezes 25, 700. 700 dividido por 20, 35. Logo, esse segmento y, que até então a gente desconhecia, mede 30 metros. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos para o terceiro exemplo. Teorema de Tales é bem simples, tá? É só trabalhar com razão e proporção. Exemplo 3. Esse é um pouquinho mais complexo. Nós temos 3 retas paralelas na horizontal, RST, e sobre essas 3 retas RST, nós temos 2 transversais, que são a reta U, que fica à esquerda, e a reta V, que fica à direita. Tá pedindo também para determinar o valor de x. Nós temos aí, na reta U, que é a transversal, nós temos um segmento medindo 2x menos 3 e um outro segmento medindo x mais 2. Já na outra transversal, que é a reta V, nós temos um segmento medindo 5 e o outro segmento medindo 6. A resolução optou por trabalhar reta com reta. Reta U, primeiro segmento sobre o segundo, que é 2x menos 3 sobre x mais 2, igual segunda reta, primeiro segmento sobre o segundo, 5 sobre 6. Poderia ter sido feito da seguinte forma: 2x menos 3 está para 5, ou seja, dividido por 5, igual a x mais 2 dividido por 6. Eu pegar o primeiro segmento da reta U com o primeiro segmento da reta V, igualar com o segundo segmento da reta U com o segundo segmento da reta V. A gente nunca pode mudar a ordem. Se eu pego o primeiro com o segundo, na primeira razão, eu tenho que pegar Se eu pego o primeiro segmento com o primeiro segmento de retas diferentes, na primeira razão, eu tenho que pegar segundo segmento com o segundo segmento, tá? Da outra reta. Não posso inverter nunca as ordens, mas vamos resolver de acordo aí com o exemplo. Primeiro segmento da reta U sobre o segundo segmento, primeiro segmento da reta V sobre o segundo segmento. Fazendo a multiplicação cruzada, produto dos meios pelos extremos, eu tenho que 6 eu tenho que multiplicar com 2x menos 3 e 5 eu tenho que multiplicar com x mais 2. Por que o 2x menos 3 e o x mais 2 foram colocados entre parênteses? Porque quando eu multiplico 6 pelo 2x menos 3, se eu não colocar o parêntese, dá a entender que eu só estou multiplicando esse 6 pelo 2x. O que não é verdade. Eu tenho que multiplicar esse 6 pelo 2x e pelo menos 3. Aí eu tenho que aplicar uma distributiva. O que é distributiva? É distribuir esse 6 tanto com o 2x quanto com o menos 3. Aí eu faço 6 vezes 2x dá 12x. Menos, porque é 6 vezes menos 3. Mais com menos dá menos. 6 vezes 3, 18. Então, eu distribuí o meu 6 multiplicando, né, pelo 2x e pelo menos 3. No segundo membro, eu vou fazer a mesma coisa, porém com 5. Eu vou pegar esse 5 e vou distribuir ele multiplicando com o x e com o mais 2. 5 vezes x dá 5x e 5 vezes mais 2 dá mais 10. Feito isso, eu cheguei a uma equação do primeiro grau. Como que a gente resolve a equação do primeiro grau? Tudo que tem letra no primeiro membro, tudo que não tem, segundo membro. Lembrando que quando eu mudo de membro, eu troco o sinal. 12x ele está no lugar certo, porém o 5x tem que ir para o primeiro membro.
No segundo membro ele está positivo, ele vai para o primeiro membro como negativo, por isso que ficou 12x menos 5x. O 10, ele já está no segundo membro, ou seja, ele está no lado certo. Quem está do lado errado é o menos 18, ele vai ter que passar para o segundo membro como mais 18. Por isso que ficou mais 18 mais 10. Resolvendo agora, juntando termos semelhantes. 12x menos 5x dá exatamente 7x. E 18 mais 10 dá 28. Como o 7 está multiplicando com x, ele passa para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 28 sobre 7. 28 dividido por 7 é exatamente igual a 4. Como vocês puderam observar aí nos 3 exemplos, depois vocês vejam e revejam com calma cada um deles, Teorema de Tales nada mais é do que razão e proporção. Para resolver, é só fazer a multiplicação do produto dos meios com os extremos, ou a famosa multiplicação cruzada. O que tem que tomar cuidado mesmo, gente, é em relação à ordem que vocês vão pegar o segmento, tá? Se eu resolvo trabalhar, mais uma vez, se eu resolvo trabalhar retas transversais separadas, eu pego o primeiro segmento da primeira reta transversal sobre o segundo segmento dela. E igualo ao primeiro segmento da segunda reta transversal sobre o segundo segmento dela, como foi o caso do exemplo 3. Se eu quiser trabalhar uma reta com a outra, eu pego o primeiro segmento da primeira reta e coloco sobre o primeiro segmento da segunda reta. Depois, igual, eu pego o segundo segmento da primeira reta e coloco sobre o segundo segmento da segunda reta. Nesse exemplo 3 ficaria 2x menos 3 sobre 5 igual a x mais 2 sobre 6. O que a gente não pode é pegar esses segmentos de forma contrária, tá? O 2x menos 3 com 5 e depois o 6 com o x mais 2. Se eu comecei pela reta U na primeira razão, eu tenho que começar pela reta U na segunda razão. Eu coloquei uma folhinha de atividades para vocês sobre o Teorema de Tales, anexo aí na pasta de matemática. Vocês vão resolver essas questões, tentar resolver pelo menos, né? Entre vocês aí, com a ajuda um do outro, pesquisando também, porque a internet está livre para vocês. Alguma dúvida, vocês podem retirar comigo, né? Através do grupo de WhatsApp, lá naquele horário que eu estipulei para vocês no grupo, tá? Eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E hoje, na segunda, né, a gente combinou, eu não lembro mais o dia, mas eu vou postar para vocês na próxima aula, que é segunda-feira que vem, o gabarito comentado das questões que eu pedi para vocês fazerem, tá? É um vídeo onde eu vou corrigir e comentar cada questão. Aí, posterior a esse vídeo, eu vou mandar para o grupo de vocês a foto do gabarito, tá? Porém, nesse meio tempo aí, de uma aula para outra, vocês podem tirar a dúvida de vocês, como combinado lá no nosso grupo. Tá bom, pessoal? Um bom dia aí, tudo de bom e até a próxima. Fiquem com Deus.